depois também, claro, a escalação do Coritiba. Marcos Felipe no gol, Calegari pela direita, Lucas Claro e Matheus Ferraz ali na zaga, Egídio pela esquerda, Martinelli, Iago e Michel Araújo no meio, Luiz Henrique, Luca e Fred lá na frente. Bom, o Marcão aí tá repetindo quase todo o time e também tá testando o Egídio. Será um teste para o Egídio contra o Coritiba, Rafa. É bem isso, né? O desenho da equipe que venceu o Sport, mas a entrada do Egídio, essa busca por um time mais leve, né? Principalmente no setor de meio campo, os escapes de velocidade. Mas é um Fluminense que sentiu muito, né? A saída do Odair. Acho que é um assunto que gera um racha na interpretação dos torcedores. Nem todo mundo concorda tanto assim com essa questão. Talvez porque o time não fosse um primor em termos de desempenho. Mas eu acho que desempenho é a palavra errada nesse caso. Eu acho que o Fluminense não era um primor se a gente dividir o gosto pelo jogo, né? O jogo bonito ou o jogo feio. Em desempenho, o Fluminense fazia muito bem aquilo que se prestava a fazer dentro dos jogos, né? Proteger a própria área, ser uma equipe segura, eficiente nas chances que criava, e acho que isso se perdeu um pouco na troca no comando. Não que a questão seja o Marcão, especificamente, até porque identificar o substituto para o Odair no momento da temporada da saída dele seria muito complicado, né? Em modelo de jogo, se você troca o comandante, mesmo as intervenções no treinamento, mesmo o trato diário com o seu grupo de atletas, né? Uma ideia ou outra em termos de escalação já modifica completamente o contexto, né? E é isso que a gente tem visto nesse Fluminense, por mais que o Marcão, em tese, seja uma sequência, mas é uma sequência, por estar dentro do clube, de uma cabeça que pensa diferente do Odair, né? E isso já traz uma instabilidade para esse Fluminense. Importante que tenha conseguido resultado positivo na última partida. A questão da goleada para o Corinthians ficou muito marcada, né? E acho que é importante falar sobre essa vitória contra o Sport e a sequência contra equipes do Z4, né? A gente está falando de um momento da temporada em que no primeiro turno o Fluminense passou 8 jogos invicto. Então, se a gente estiver falando sobre ataque a posições melhores, a G6 dentro de Libertadores, né, para fugir de fases preliminares, enfim, a hora é agora. A questão é que o desempenho não indica e passa muito pela mudança de comando no meio da competição. Nesse momento, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está em sétimo com 46 pontos. Portanto, Bob, está brigando pela Libertadores da América e já vai acabar a temporada em cima da Libertadores da América, porque o ano de 2020 já foi, essa temporada vai acabar no final de fevereiro, depois já começa também o ciclo da Libertadores e o Fluminense, se conseguir realmente essa vaga, vai estar sem um técnico definido. O que assim, se a gente tentar ser razoável, você vai dizer, isso é uma loucura, isso é uma maluquice. Agora, quando você pensa em cenário brasileiro, cenário do futebol brasileiro, isso é mais comum do que qualquer outra coisa, né? Claro que esse ano tem essa questão especial de emendar a temporada, né, por tudo que aconteceu. Mas, assim, é muito comum os times entrarem em competições ou terminarem um ano e ficarem todas as férias, né, o tempo inteiro sem treinador, sem definição e tudo mais. Aí, quando vai chegando o campeonato estadual, o time define um treinador para jogar o campeonato estadual. Aí, quando vai subir a régua de competições, demite o cara do estadual e já começa a apagar incêndio para o ano. Seria desejável ter alguma coisa um pouquinho mais pensada com planejamento, né? Agora, falando especificamente desse jogo e do Coritiba, eu acho que o Fluminense é favorito. O Coritiba é um time que tem muito pouco recurso, especialmente ofensivo, assim, né? O Rafa pode até falar um pouco mais sobre isso aqui com a gente, mas é um time que joga muito pouco para vencer, tem muito pouca possibilidade, ou tenta muito pouco vencer os seus jogos. Isso acho que favorece o Fluminense mesmo jogando fora de casa. Quer responder agora, Rafa? Ou eu passo a lista aqui dos jogos que restam para o Fluminense e a gente já parte? Tem campinho. Tem campinho do Coritiba, não, então. Segue. Você quer a cola, né, menina? Você quer a cola do campinho. Tô brincando. Vamos passar claro então. Que queremos, ora bolas. Claro, né? Óbvio, informação. Vamos passar os jogos que restam para o Fluminense primeiro, nesse Campeonato Brasileiro, para a gente conferir. Portanto, tem o Coritiba fora de casa, depois duelo com o Botafogo em casa, Goiás em casa, Bahia fora de casa, depois enfrenta o Atlético Mineiro em casa, tem o Ceará fora, o Santos fora e depois na última rodada volta a jogar em casa contra o Fortaleza.
Aproveitar agora e já vamos para o campinho do Coritiba, então, para a provável escalação do Coxa para encarar o Fluminense. Wilson no gol, Natanael, Natan Ribeiro, Sabino e Guilherme Biro, Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno ou Rafinha também e o Sarrafiori, Robson e Pablo Tomás, ou o Neilton também como opção no lugar do Pablo Tomás, no ataque. Agora acho que fica mais tranquilo para você responder, Rafael Rezende. A chegada... E o Rafinha vai para o outro lado? Opa! Ah, sim. Não, porque no campinho ali aí o Rafinha troca de lado, né? Pode seguir? Vai fundo. Tava esperando, não queria te atrapalhar. Posso falar um pouco mais, né? Então, eu não queria te atrapalhar. A chegada do Morínigo, acho que também já projeta 2021, né? E a partir daí, as mudanças, uma equipe sempre em modificação, passa muito por isso, né? Identificar no grupo jogadores que podem permanecer, que tipo de enxugada no grupo é necessária em termos financeiros para pensar 2021, para projetar Série B em 2021. Você joga ainda com os 7% que tem em probabilidade, enfim, mas com as suas chances matemáticas de permanência, mas de qualquer forma já trabalhando uma temporada 2001, muito pelo que o Bob falou, né? Por mais que seja natural equipes não acelerarem planejamento num primeiro semestre, ou pelo menos num primeiro momento de temporada, essa em 2021 é ainda mais traumática. E quem fez tudo errado em 2020 praticamente não tem tempo para corrigir rota, né? Então você vai corrigir rota com os jogos acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente fala isso do Coritiba, eu acho que esse é o ponto-chave para o Fluminense. É uma sequência acessível para o Fluminense. A questão dos times no Z4, mesmo os adversários na sequência, tirando o Atlético Mineiro, são adversários que o Fluminense pode buscar também uma afirmação. Então, a partir daí, a gente está falando de um salto para o grupo dos 6 primeiros, que vai significar fugir de jogos na Libertadores já em março e empurrar praticamente para o final de abril um princípio de competição, né? Falando já de fase de grupos. Isso vai fazer muita diferença. Se a gente sempre fala, em anos anteriores, né? A equipe que se classifica nas 7ª e 8ª posições, pensando em pré-Libertadores, enfim, em segunda e terceiras fases de Libertadores, tem vida difícil, tem que acelerar planejamento. Esse ano é pior ainda. A gente está falando de jogo de Libertadores uma semana depois do fim do Campeonato Brasileiro. É surreal, né? Então, pensando em planejamento, pensando no mínimo de adequação para a temporada que vem, para a temporada 2021, saltar para o...